Iniciando a parte 6 do CDC, vou falar agora da proteção contratual. Então, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, quer dizer, mesmo estando no contrato, não valerá se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo. Tem que mandar para analisar antes, tem que ter a anuência do consumidor. Também não obrigarão os consumidores se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão do seu sentido e alcance. Naquele caso daqueles contratos feitos já com a má fé, com a pré-intenção de lesionar o consumidor, confundir, para depois invocar eventualmente uma interpretação assim, que estava lá escondida, né, dúbia dentro do seu teor. Então, não obrigará. Pode estar escrito, mas não obrigará. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. No caso da ambiguidade, da dúvida, então prevalece o que favorecer ao consumidor. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos, inclusive pré-contratos, relativos às relações de consumo, vinculam o fornecedor, ensejando inclusive a execução específica. Então, quer dizer, pode executar, né? O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então, por exemplo, vender uma coisa na casa da pessoa, 7 dias para arrepender. Vendeu por telefone, 7 dias para arrepender. Fora do estabelecimento comercial, 7 dias para arrepender. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão, ou seja, do prazo de 7 dias, serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados, inclusive. Então, por exemplo, compra no site de compras da internet, quer dizer, não foi feito fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio. Então, quer dizer, tem 7 dias para arrepender. Isso é até um pouco abusivo, mas está aí, tem que saber e vale. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito, ou seja, todo produto tem garantia, independente de ter no contrato. O termo de garantia equivalente deve ser padronizado, ou seja, não pode ter uma garantia para cada freguês, ou cliente, ou consumidor, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor. Também tem que ser padronizado. Devendo ser entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento do produto, acompanhado de manual de instrução, instalação de uso em linguagem didática, com ilustrações. Olha, com ilustrações. Então isso é importante porque muitas vezes, quantas vezes as pessoas compram produtos, aí vem uma folhinha lá minguada que tem uma explicação toda confusa, não tem ilustração. Então isso aí também é um direito e pode ser reivindicado, inclusive com protestos no sentido de até impugnar essa compra. Vamos falar dos bancos de dados e cadastros dos consumidores. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, registros sobre ele, bem como suas fontes. Isso vem de acordo lá com o habeas data, né? Um remédio constitucional aplicado aqui. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, de linguagem fácil, não podendo conter informações em período superior a 5 anos. Vamos salientar isso aqui, porque depois de 5 anos tem que apagar o cadastro. Eventualmente um cadastro
qualquer. A abertura de cadastro, ficha de registro de dados pessoais de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Então ninguém pode cadastrar o nome do consumidor em cadastro algum. Não pode. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados de cadastro, poderá exigir sua imediata correção. Imediata, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. 5 dias úteis, está aí a mão aí com 5 dedos, né? 5 dias para corrigir. Os bancos de dados de cadastro relativos a consumidores de serviços de proteção a crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Então é o seguinte, por exemplo, o camarada quitou uma dívida e o nome dele tem que sair do SPC Serasa. A empresa tem 5 dias para poder, no máximo, retificar. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, ou seja, 5 anos, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção de crédito qualquer informação que possa impedir ou dificultar o novo acesso ao crédito. Ou seja, passou 5 anos, não executou a dívida, morreu o assunto. Todas as informações que tratam o caput desse artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis. Tá? Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados e reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-los públicos anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. Nós temos aí vários dispositivos, né, na esfera do Ministério da Justiça que regulam essas tratativas. É facultado o acesso das informações da constância para orientação e consulta por qualquer interessado. Aplica-se a esse artigo no que couber as mesmas regras enunciadas no artigo anterior. Ok. Agora vamos para o próximo. Os contratos de adesão. O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor. Esse é o ponto. O consumidor não participa da elaboração do contrato, ou seja, aquilo já é colocado de uma forma totalmente unilateral, sem discussão pelo consumidor. Posso discutir ou modificar substancialmente, quer dizer, aqui considera até que pode modificar de uma forma, vamos dizer, menor. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão. Olha aí que coisa importante. Isso pode cair sim em um concurso, falando que desde que seja discutida e inserida cláusula no formulário ou no contrato, está desfigurado o contrato de adesão. Não, porque pode ser inserida uma cláusula nesse formulário, mas não modifica o teor do contrato, a abusividade do contrato, mas tem que ficar atento, né? Realmente o direito não é cartesiano, em definitivo, não é. Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa cabendo à escolha do consumidor. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros, com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior a 12. Então não vale, hein? Não pode letra miúda, não pode. As cláusulas que implicarem limitação do direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Imagina se diminui aqui, ó. Vou fazer um teste aqui. Vamos supor, a gente está lendo, põe essa letrinha aqui, pequenininha. A pessoa tem preguiça de ler, é isso que o legislador não quer. Esse teor de dificuldade para a interpretação do contrato. Aí o camarada acaba não lendo, o consumidor acaba não lendo e aí fica prejudicado. Vou falar agora também das cláusulas abusivas, que são nulas. Nulo. O que significa nulo? Não produz efeito. Pode estar lá escrito. Aquilo ali só serve para encher papel.
é nulo. O que é nulo? Cláusulas que impossibilitem, exonerem, atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Ou seja, não pode o próprio fornecedor se exonerar de suas obrigações mediante uma cláusula contratual. É nulo. É nulo. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis, tá? Tudo bem. Subtraio, é nulo, não pode, se colocar, não vai valer. Subtrai ao consumidor a opção de reembolso de quantia já paga. Nos casos previstos, tem que reembolsar, quer dizer, subtrair uma coisa que já pagou, não pode. Transfira a responsabilidade a terceiros, não pode. Estabeleça obrigações consideradas iníquas. O que é iníquo? É perverso, é abusivo, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Não pode. Má-fé, essa coisa de tentar lesar, é o espertalhão, não pode. Isso é nulo, não vale nada. Se tiver um contrato assinado, esse contrato perde o efeito, sua eficácia. Estabeleça a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Não pode também, porque em regra essa inversão é a favor do consumidor em prejuízo do fornecedor, sendo que, é claro, hoje essa natureza jurídica da dinâmica, da carga dinâmica das provas, cabe muito à razão do próprio magistrado, não é? Se ele vê que essa prova pode estar sendo produzida de uma forma mais efetiva, mais clara, né? Tendo em vista aí a efetividade do cumprimento da função jurisdicional, né? Da instrumentalidade processual, então ele vai determinar, inclusive, que o consumidor prove aquilo que ele puder provar com mais clareza. Determinem também, são nulas, cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem, né? Tem a arbitragem, é um método extrajudicial de resolução de conflitos que podem existir, que tem que ser compactuado pelas partes. As partes, inclusive, no estabelecer a arbitragem, estabelece quem será o árbitro, as condições, quer dizer, isso tem que ser dual, conjugado, não pode ser unilateral ou compulsório. Da mesma forma, nós estamos falando aqui as nulidades das cláusulas contratuais. É nulo cláusula que impõe representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Não pode impor. Deixa o fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Porque aí é ambíguo. Permita ao fornecedor, direto ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. É o abuso, né? Aumento de preço exacerbado. Autoriza o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito seja conferido ao fornecedor. Isso aí está muito naquela coisa do sinalagma, né? Direitos e deveres recíprocos e proporcionais. Então, tem que ter o equilíbrio, né? É a balança do direito, equilibrando uma parte com a outra, por maior que seja uma e menor que seja outra, perante o contrato eles são iguais. Pode ser a maior empresa do mundo e pode ser a pessoa mais necessitada do mundo. E isso que o direito faz é equilibrar essas razões, essas proporções diante da fragilidade de uma parte, notadamente em relação às relações consumeristas, não é? Então é muito importante estar conectado nesse princípio. E também são nulas as cláusulas que infringam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Opa, claro que isso não pode. Estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Essa aqui eu vou grifar, porque ela está muito específica, tá certo? Isso pode ser uma questãozinha de concurso. Presume-se exagerada, entre os outros casos, a vantagem que... O que é vantagem exagerada?
ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence, restringe os direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, ameaça seu objeto ou equilíbrio contratual, mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias, peculiaridades do caso, inclusive, do próprio caso concreto, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo. Ou seja, se a cláusula for uma cláusula que retirada, o contrato ele findou em uma configuração adequada, razoável, proporcional, então ele permanece. Não é porque tem uma que vai ser inválida que vai contaminar o restante, se esse restante não gera nenhuma desproporção ao consumidor. É facultado a qualquer consumidor, entidade que o represente, requerer ao MP que ajuize a ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contraria o disposto nesse código. Então pode qualquer um requerer ao MP, ou ele mesmo pode ir lá e pode falar, né? Lá nas pequenas causas principalmente. Qualquer consumidor pode requerer ao Ministério Público a ajuização de ação para declaração de nulidade da cláusula abusiva, ou então a entidade. No fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia adequadamente sobre, vamos falar dos bancos, né? O preço do produto ou serviço em moeda corrente, o montante dos juros de mora e taxa efetiva anual de juros, acréscimo legalmente previsto, número de periodicidade das prestações, soma total a pagar com e sem financiamento. As multas de mora decorrentes de inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. Então, multa é 2%. Multa atrasou, paga 2%. Aí depois vem a mora. Vou corrigir aqui a multa. 2%. Duas vezes, para lembrar. 2 vezes 2. É muito comum, né? Quando aumenta a compensação, tem primeira multa, depois os juros. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Isso é uma coisa que é muito importante salientar no dia a dia das pessoas. Por exemplo, a pessoa contrai um financiamento que quer pagar antecipado. A instituição credora tem que concordar. Não pode ajuizar uma ação lá com a obrigação de fazer. Nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor. Perda total, quer dizer que pode ser parcial, tá certo? Então é a sutileza da lei que faz a interpretação. O direito é uma ciência meticulosa. Um termo, um sentido da frase é que permite uma ou outra interpretação. Então se uma cláusula num contrato de compra e venda de imóveis estabelecer perda total das prestações pagas em benefício do credor, que em razão do inadimplemento pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto, então pode perder, mas tem que ser razoável, não pode ser tudo, né? Opa, voltando aqui. Então, o que acontece? Nos contratos também de sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou restituição das parcelas quitadas na forma desse artigo terá descontado, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causaram ao grupo. Então, quer dizer, a taxa de administração e também perdas e danos lá imputada à empresa do consórcio. Os contratos que tratam o cabo desse artigo serão expressos em moedas nacionais, ou moeda nacional, né? Então, fechamos aqui a sexta parte. Nós vamos falar das infrações e sanções, tanto na esfera administrativa ou na esfera penal, na sétima parte.